Meu nome é Mozinaldo Medeiros, eu sou discente do curso de Ciências e Tecnologia da UFRN e aqui eu vou apresentar para vocês hoje uma questão chamada soma de fatoriais referente à avaliação da seleção de monitores na disciplina Lógica de Programação. Então a questão pede para o programa receber dois valores inteiros, m e n, e então calcular a soma do fatorial desses dois números informados. Ele diz também que o programa deve se repetir até que os dois valores recebidos sejam iguais a zeros. Isso quer dizer que a repetição ela não tem um número definido de vezes para acontecer. E aí a gente precisa utilizar uma estrutura que nos permita repetir até que a condição informada pelo problema seja satisfeita. Aqui à direita a gente tem alguns testes e indo para o código aqui, inicialmente eu declarei duas variáveis, ou melhor, quatro variáveis chamadas m e n e o fatorial de 1 e de 2. M e n são passadas pelo usuário e transformadas em inteiro, e o fatorial de 1 e de 2 eu defini como 1 porque 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, a gente vem aqui para a estrutura de repetição. A condição de parada é quando m e n forem iguais a zeros, porque aqui ó, a condição de repetição é quando m ou n forem diferentes de zero, porque há alguns casos em que m ou n é zero. Então, esse caso ele pode acontecer, só que o que não pode acontecer é quando os dois forem zero. Então, quando os dois forem zero, essa condição aqui ela vai ser falsa e o while vai ser quebrado, vai parar de se repetir. Aqui, novamente, eu defini o fatorial de 1 e de 2 como sendo 1, porque quando o laço se repetir, ele deve reinicializar as variáveis FAT1 e FAT2 como sendo 1, já que aqui, quando eu faço o processo de calcular o fatorial, eu estou modificando elas. Então, é preciso inicializar. Então, como o fatorial do número 0 ele é um caso possível e é 1, ele vai entrar dentro da repetição, então eu tenho que tratar ele nos dois casos. Se m for informado como 0, ele vai calcular a FAT1 como sendo 1, e se n for 0, ele vai calcular a FAT2 como sendo 1. Caso ele não seja informado como 0, ele vai calcular o fatorial do número normalmente aqui, utilizando a estrutura for, começando no 1 e até no m, e multiplicando ele mesmo pela variável i, que é a variável que está mudando a cada laço do for. Aqui no alert, ele soma fatorial 1 com fatorial 2, que é o problema que a questão pede para fazer. Aí ele quebra a linha e depois nós recebemos dois novos valores para m e n. Então esse laço while ele fica se repetindo até m e n serem informados como 0. É isso e obrigado pela atenção.